prova do Enem vazou de novo. Bom, é isso mesmo que vocês ouviram. Para quem está acompanhando a notícia está mais ligado, mas hoje nós vamos discutir um possível vazamento da prova do Enem 2025, anulação de itens e como isso pode impactar quem fez o exame. Oi gente, eu sou a Má, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não é um assunto muito legal, é uma coisa mais séria, mas é imprescindível discutir sobre isso. Se você está nesse meio de preparação ou fez o Enem, vem comigo entender o que está acontecendo. Só para contextualizar, alguns dias antes da segunda aplicação do Enem, o segundo dia, foi feita uma live por um monitor da internet, onde foram apresentadas questões muito parecidas com as da prova. E quando você para ver, você realmente percebe que quase não tem alteração daquelas questões que foram mostradas antes para as que realmente estão aqui. O Enem, antes de aplicar as provas, eles fazem um pré-teste, onde eles testam a dificuldade das questões, aproveitam para fazer calibragens, testam a TRI. E essas questões são realmente as que vão ser aplicadas. E a suspeita de vazamento vem daí. Alguém pode ter pego essas questões e divulgado. O INEP, que é o órgão responsável pela aplicação das provas do Enem, fez um pronunciamento onde ele reforçou a segurança das provas e a confiabilidade. Mas o que causou indignação nesse pronunciamento feito por eles é que eles afirmaram que foram meras similaridades pontuais. O que dá pra ver que não foi assim. Porque as questões apresentadas na live do monitor foram idênticas, inclusive não mudaram nem as ordens alternativas. Ainda segundo o órgão, a Polícia Federal foi acionada e 3 questões foram anuladas. Assim, só pela questão da anulação das 3 questões, já dá para ter uma ideia que parece que eles estão investigando e que não são apenas meras similaridades pontuais. Além disso, foram 15 questões mostradas nas lives que têm muitas similaridades com a prova do Enem. Então, apenas 3, será mesmo que é o suficiente para reduzir essa vantagem que algumas pessoas conseguiram? Sinceramente, o Brasil está com uma cultura que cada vez mais valoriza aqueles que trapaceiam e aqueles que são mais certinhos viram piada. Isso, inclusive, dá pra ver na escola, quando está cada vez mais banalizado as pessoas simplesmente colarem nas provas e rirem com isso, e aquele nerd ser zoado. E essa questão pode ter ido pro Enem, porque as pessoas estão perdendo a noção do que é uma prova, do que é a seriedade disso, e do quanto isso impacta a vida das pessoas. O que indigna é que os fiscais o tempo todo estavam falando nas aplicações que fraudar o Enem é crime, mas isso simplesmente não teve a repercussão que deveria do INEP. Fora que assim, essa anulação também atrapalha a gente, porque quem gastou tempo fazendo aquelas questões complexas como a da log, perdeu tempo que poderia ter usado para outras questões. Então a gente errou outras questões porque deixou para ter tempo para fazer aquelas que simplesmente foram anuladas. Fora que teve muita gente que estudou o ano inteiro e às vezes por mais de um ano fazendo cursinho, para simplesmente chegarem pessoas e marcarem o gabarito e ir embora. E acertarem essas questões. Ainda mais que esse monitor, o público-alvo majoritário dele, são pessoas que querem medicina, que é um curso super concorrido e que uma questão já pode dizer se você está dentro ou fora do curso. Imaginem 15 questões. O Enem é uma porta de entrada para muitas universidades, para o Brasil inteiro, para a ProUni, FIES, SISU. Para muitas pessoas, essa prova é a única forma de mudar a vida delas, que realmente precisam disso, e de forma digna. Então isso não é uma simples escola, uma simples fraude, mas envolve muitas questões sociais, econômicas, porque foram gastos mais de 400 milhões nessas provas, e não foram milhares ou centenas de milhares de estudantes afetados, foram 4 milhões de candidatos que foram prejudicados por conta desse vazamento, ou desse suposto vazamento, por melhor assim dizer. Bom, por mais que seja uma simples similaridade, o que eu acho sinceramente muito difícil, ainda assim gera uma desconfiança em relação a essa prova. E essa prova era uma das únicas formas que a gente tinha certeza que seria justo. Por mais que tenham desigualdades sociais no país, né, que dificultem ou facilitem o acesso à educação para diferentes pessoas, mas a gente sabe que o Enem era uma coisa surpresa para todo mundo e que ele tenta, por meio das cotas, promover mais equidade. O que eu acho que seria mais justo seria uma reaplicação da prova, mas sendo bem realista, isso é muito difícil de acontecer justamente pelo valor gasto, pela logística. E ainda que isso ocorresse, né, que reaplicasse a prova,
nós ainda seríamos prejudicados porque não teríamos o mesmo pico de energia que foi nos 2 primeiros dias. Fora que isso causa um grande desânimo, né? Essa resposta do INEP leva a questionamento se a honestidade realmente vale a pena, porque, de novo, está sendo reforçado que aquele que trapaceia se dá bem na vida. O que nós podemos ter certeza é que essas pessoas que tomaram vantagem em cima disso podem até se dar bem agora, mas no futuro isso não é garantido, já que não vão poder ter vantagens em cima dos outros em todas as provas, e vai chegar o momento em que a vida vai cobrar. Bom, nós não podemos afirmar com certeza que essa prova foi vazada, mas é difícil acreditar que não foi, com toda essa situação e com tamanha consistência da suspeita. E eu quero dizer para você que está irritado com a situação, que não se puna por conta disso, pois realmente foi injusto com todos nós e não tivemos nossos direitos garantidos. Apesar de eu ainda estar fazendo como treineira, eu me preocupo com quem está fazendo para entrar na universidade hoje, porque pode ter a sua vaga da universidade tomada por essas pessoas que tomaram benefício antes da prova. Agora é esperar o que vai acontecer, se a Polícia Federal vai encontrar algo e torcer para que a justiça seja feita. Bom, então foi esse o vídeo. Eu realmente espero que o debate não morra tão cedo, porque é a partir do barulho que nós conseguiremos uma resposta decente e uma maneira de tornar este processo seletivo mais justo.